adoração que agrada ao Senhor. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Texto base, Êxodo capítulo 30, versículos 34 ao 38. E diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica ou ônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisas santíssimas vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, ou para uso próprio, será extirpado do seu povo. Irmãos, a gente pode estar pensando assim às vezes, né? Algumas pessoas podem estar pensando, alguns irmãos: irmão, mas esse tema, adoração que agrada o Senhor, era para você estar passando isso aí para o ministério de louvor, pessoal da música, da dança. E de fato, durante algum tempo, durante muitos anos, esse tema ficou preso nesses ministérios de elite, digamos assim, né? Mas que nós precisamos tirar ele da porta dos fundos da igreja. Quando nós falamos de adoração hoje, né, em muitos lugares, por muito tempo, graças ao Senhor, está se vendo uma necessidade, e algo de Deus está trazendo para nós esse entendimento de que a adoração não está vinculada a um ministério. A gente não vê na igreja primitiva instaurar um ministério de adoração, de louvor. Isso também não te dá a ideia de falar que você não pode ter ministério de louvor na igreja, mas mostra para nós que os pais da igreja não tinham essa preocupação de ter um ministério específico para isso, para adoração. Aí a gente se pergunta por que eles tinham esse pensamento. Porque literalmente a Bíblia nos ensina isso. Porque todos nós, filhos de Deus, somos adoradores, amém? Então eu sou adorador, você é adorador. O mais novo cristão que se converteu é adorador do Senhor. Então a adoração é sim um assunto que é para ser tratado por toda a igreja. Então todos nós precisamos aprender sobre adoração. Não somente o ministério da igreja que trata isso de forma específica, mas a adoração ela é sim para ser tratada por toda a igreja. E quando nós vemos isso, que tipo de adoração nós, como igreja do Senhor, temos que prestar a Ele? Qual é o tipo de adoração? O que é adoração? O que é uma adoração bíblica? O que Deus quer de nós? E aí nós lemos um texto, não sei se você percebeu, mas o Senhor foi bem específico, Deus foi bem específico em algumas coisas aqui. Mas antes de entrar nesse texto, gostaria de tratar com vocês o que seria, o que é adoração, o que vem a ser adoração. No original, essa palavra adoração, a forma escrita é chacha, e a forma que se pronuncia, se eu não me engano, se eu não falar errado, é shokal, tá? Que significa curvar, homenagear, obediência, implorar humildemente, tantas outras coisas mais. Então a adoração, ela vai abranger um leque muito grande em relação ao culto ao Senhor. Então quando eu ouço o Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu me curvo a Ele, quando eu homenageio a Ele, eu estou adorando. Então, você na sua casa, quando você se curva ao Senhor para orar, quando você dobra os seus joelhos, quando você diz que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é digno, você está adorando a Ele. Você está bendizendo a Ele. Então isso é também adoração. Mas adoração vai além disso. Adoração também é homenagear. É você prestar homenagem. É você declarar para todo mundo quem é o seu Deus. É você homenagear de fato. Já viu? Antigamente, não sei se ainda tem, né? Mas antigamente tinha aqueles carros de som, né? Como é que fala? Carro de mensagem. Praticamente aquilo. É você convidar um carro de mensagem para
parar na igreja e dizer quem é o seu Deus, como Ele é lindo, como Ele é bom. Então, praticamente, adoração também tem a ver com homenagear, curvar, obedecer, implorar humildemente. Por que implorar humildemente? Porque quando você adora o Senhor, quando você se aproxima dEle, em adoração, de fato você consegue entender em qual posição você está, e em qual posição Deus está. Então Deus está acima de nós, amém ou não amém? Amém? Deus está sentado num alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. Não é num trono só, é num alto e sublime. É algo para tentar se equiparar a Ele. Então Ele é poderoso, nós estamos abaixo. Quando nós nos curvamos a Ele, nós temos que implorar humildemente. E eu gostaria de ler com vocês rapidamente, irmãos, antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, um texto de Gênesis, que é onde aparece essa palavra adoração pela primeira vez na Bíblia. Texto de Gênesis, capítulo 22, dos versículos 2 ao versículo 5. Vai mostrar para nós alguns detalhes, o que vem a ser a adoração. Gênesis 22, do 2 ao 5, um fato muito conhecido nosso, todos nós conhecemos. E diz assim o texto, Gênesis 22, versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Todos nós sabemos essa história, amém? Acho que todo mundo aqui, a maioria conhece. O que Abraão foi fazer ali? Qual foi a direção de Deus para Abraão? Sacrificar Isaque. Deus direciona Abraão para levar o seu filho como um sacrifício, como um holocausto. Deus especifica: você vai queimá-lo como holocausto. E a gente olha assim, e aí eu lembro, vem a memória agora aqui, pena que na época eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje para estar passando esse conhecimento para essa pessoa. Eu lembro que estava no quartel de serviço e algum comentário surgiu sobre ser cristão, não lembro como foi que surgiu, mas esse sargento ele falou assim: eu não quero nem saber desse Deus desses cristãos. E aí eu perguntei por quê. Ele falou assim: porque um Deus que pede o filho de alguém como sacrifício, para mim não é um Deus que merece ser adorado. E naquela época eu não sabia responder. Apesar de ser cristão, apesar de ser ministro de louvor na época, mas eu não soube responder ele de uma forma bíblica. Só que quando nós olhamos o texto, não é isso que Deus pede para Abraão. O pastor já pregou isso aqui algumas vezes e nós entendemos que o texto mostra para nós que Deus queria não que Abraão matasse Isaque, não que Abraão imolasse Isaque. Deus não queria o Abraão filho, aquela criança, aquele rapaz que cresceu e se tornou um homem, não. Deus queria aquele alguém que cresceu no coração de Abraão. Então, quando Deus manda Abraão sacrificar o filho dele, Deus queria mostrar para Abraão, e todos nós sabemos que são figuras de linguagem que Deus usa para nós entendermos que quando Ele quer mostrar algo para nós, Ele nos faz fazer, Ele nos faz praticar algo. Então Ele fez Abraão praticar esse ato de sacrifício, ou começar, ou iniciar, para mostrar a Abraão onde realmente o coração dele estava. E aí eu lembro de Jesus falando: aquele que amar o seu pai, mais do que o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Então, quando Deus pede Isaque para Abraão, Ele quer que Abraão entenda que a adoração, que o amor, a devoção, o tempo gasto, o tempo que nós damos tem que ser somente para Ele. Então esse é o fato que Deus quer trazer para nós aqui. Quando Deus pede esse sacrifício, Abraão ele entende, ele fala assim: fiquem aqui, enquanto eu e o rapaz vamos até lá.
depois de adorarmos, voltaremos. E aí aqui é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Gênesis 22, versículo 5. Adorar. E aí é o significado que eu li com vocês. Que significa curvar, homenagear, obediência, implorar humildemente. E nós vemos que a obediência estava diretamente ligada na vida de Abraão. Imagina esse homem recebendo essa direção de Deus, preparando tudo. E aí o pastor já pregou isso aqui uma vez. Imagina a noite dele, antes de dormir, o tempo que ele passou que não conseguia dormir, o que aconteceu na mente dele, no coração dele. Mas ele entendeu que isso era um ato de adoração. Inspirado por Deus, Abraão falou isso. Nós vamos ali e quando nós adorarmos, voltaremos. Então, adoração, ela tem a ver com sacrifício. Adoração, primariamente na Bíblia, não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com canções. Isso são ferramentas que nós usamos. São ferramentas que Deus nos dá. São meios pelos quais nós adoramos a Deus. Mas a adoração tem a ver com sacrifício. Sacrifício. Jesus, ele chegou a um nível tão alto de adoração ao Pai que ele se entregou. Que ele se sacrificou. Ele obedeceu até a morte. É isso que Deus quer trazer para a igreja. Esse entendimento de adoração. Por isso que nós temos que ter em mente que quando nós falamos de adoração, não é ligado ao ministério de louvor, de adoração da igreja. Não, é ligado a nós, a noiva de Cristo. Ninguém casa com alguém sem gostar dessa pessoa, sem conhecer essa pessoa. Nós, irmãos, um dia casaremos com Jesus. Nós o veremos de face a face como Ele é, para nós nos casarmos com Ele. A boda do Cordeiro que irá acontecer entre o noivo e a noiva, nós iremos estar lá. Nós somos a noiva de Cristo. Por isso nós precisamos entender que a adoração, ela está intimamente ligada a nós, a noiva do Cordeiro. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra, irmãos? Amém? Então, entendemos que a adoração está ligado a sacrifício, a oferta, está ligado ao altar, está ligado a você entregar algo precioso, não é qualquer coisa. Então o que Deus pede de Abraão não foi dinheiro, não foi um tempo de 2 horas, não, ele pediu o filho dele. Ele pediu o amor dele, ele fala assim: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Ele pediu algo que estava ligado a muito amor na vida de Abraão, que era o seu filho. Imagina, Deus, e um dia o Azaf me fez algumas perguntas em casa um dia, e uma das perguntas foi o que, mais ou menos assim, qual o benefício, ou o que o ser pai me trouxe de bom? E uma das coisas que eu pedi para ele foi isso. O ser pai, o ser mãe, traz para nós o entendimento de muita coisa nas Escrituras. Traz para nós o peso, o entendimento do que é um filho, o pai entregar o filho para alguém. E aí nós temos o relato de Abraão, Isaque, o próprio Deus entregando Jesus. E aí nós podemos mensurar quão é isso, quão é pesado isso, você entregar o seu filho para morrer por alguém, e esse alguém não merecer. Merecendo já é difícil, eu não faço isso por ninguém. Imagina quando a pessoa não merece. Deus fez isso. Deus entregou Jesus por nós, para morrer por nós, pessoas que não merecem, não mereciam e nunca vamos merecer esse sacrifício perfeito. Abraão entregou Isaque, ele pode não ter sacrificado Isaque ali, mas o coração de Abraão deu lugar, deu espaço para a presença de Deus habitar. Então muitas das vezes, irmãos, quando Deus pede de nós adoração, Ele não está pedindo música específica, Ele não está pedindo um momento, Ele está pedindo um espaço no nosso coração. Ele está pedindo um espaço em nossa vida. E quando eu falo pedir, eu não, pelo amor de Deus, não imagina um Deus pedinte, um Deus que necessita de adoração, não. Eu falo pedir no intuito de que Deus olha para nós e vê que nós precisamos dele. E aí Ele nos leva a abrir espaço em nosso coração para que Ele possa habitar. Porque Ele sabe que nós precisamos dele. Nós podemos não ter esse entendimento, mas Deus sabe que nós precisamos dele. É por isso que nós temos que adorar. É por isso que nós temos que ser adoradores.
Pessoas que precisam desse Deus poderoso. Amém? Então a adoração está intimamente ligada a sacrifício, a oferta, a você ofertar algo a Deus. Amém? E uma coisa que durante muito tempo, pessoas um pouco mais velhas igual eu assim, irmão, relacionado à igreja, a gente viu muita coisa. Eu lembro que quando começou esse movimento de adoração no Brasil, diante do trono, e aí veio Casa de Davi, a gente vê que como foi poderoso demais o que Deus fez. Avivamento em muitos lugares. Só que de um tempo para cá, a gente começou a dividir isso. A gente começou a dividir a adoração de palavra, momentos de culto. E aí, a ponto de pessoas dizer assim, o culto começa às 6 horas, vou chegar na igreja umas 7 horas. É a hora que começa a palavra, e aí, beleza, é o mais importante. Eu não vou aparecer no culto 6h30, 6 horas, ou 7 horas, 7h30 não, porque é o momento do louvor. Então, eu vou esperar 1 hora, e aí eu vou para a igreja. Aí eu chego na hora da palavra. Infelizmente, isso tem crescido em muitos lugares. Às vezes, se nós não vigiarmos, cresce em nós isso. Pessoas que não têm um ministério, ou não têm alguma atribuição na igreja, que ela vai chegar na igreja, vai sentar nas cadeiras e vai ouvir, vai adorar e vai ouvir a palavra. Pode sim chegar no seu coração. E aí você pode pensar isso. Se eu chegar atrasado não tem problema. É o louvor que está tocando, o ministério do louvor que está ministrando louvor, então eu vou chegar na hora da palavra. Só que não. Só que quando nós olhamos para isso, nós estamos indo contrário ao que Deus instituiu no tabernáculo. Quando nós lemos esse texto, base que nós lemos, Deus instruindo o próprio Moisés sobre o incenso aromático que iria ser colocado no altar do incenso, no lugar onde a presença iria descer, iria vir. Não é isso que Deus estava falando. Quando Deus ensina para o povo hebreu sobre a presença dele, não era isso que Deus estava ensinando. Que existe um tempo mais importante. E eu não estou querendo dizer que você tem que brigar. Não, a música é tão importante quanto a palavra. Eu não falei que a adoração era música. Eu falei adoração. E aí é por isso que precisamos entender isso. Adoração não tem a ver com música. Tem a ver com ajuntamento solene. Tem a ver com o ajuntamento dos santos. Tem a ver com a obediência dos santos. Tem a ver com a obediência da igreja. Tem a ver com igreja, ser igreja. Então, por isso que nós temos que orar ao Senhor para que tire de nós esse entendimento, esse pensamento de que eu vou chegar na igreja atrasado, mas não tem problema. Se eu chegar na hora da palavra, tá bom. Quem já pensou isso, irmão? Eu já pensei. Eu já pensei isso. E olha que eu tocava na igreja. O dia que não estava na escala, vou dar uma atrasadinha aqui, aí tá de boa. Só que não. Precisamos desse entendimento. Olha o que Deus fala para Moisés. Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Está vendo que Deus está sendo específico? Estoraque, ônica e gálbano. Em igual proporção. Fala assim, igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Ou seja, era no local onde Deus viria. Fala assim, Deus virá. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar ou para o seu uso próprio, será extirpado do seu povo. Então existe algo bem específico que não existe? Sim ou não? Existe uma direção bem específica de Deus para Moisés, sim ou não? Existe. A direção de Deus para Moisés era fazer um incenso perfeito, para ser oferecido para aquele que é perfeito. E esse incenso, ele tinha três ingredientes: estoraque, ônica
e gálbano. E aí, o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, que isso está totalmente vinculado à adoração. A adoração está vinculada, como um texto que nós lemos, a esses 3 elementos, mas também está vinculado à vida que Abraão teve naquele pequeno período de tempo em que Deus ordena a ele sacrificar Isaac. Quais são esses elementos que estavam vinculados na vida de Abraão? Que a adoração, ela também começa com a capacidade de ouvir Deus. A adoração, ela começa com a capacidade de ouvir Deus. E aí, obviamente, partindo do pressuposto de que nós já conhecemos quem Deus é. Amém? Abraão já teve o primeiro contato com Deus. Mas aí, Deus queria mostrar para nós, através da vida de Abraão, que a adoração começa com a capacidade de ouvir Deus. E aí, versículo 2 mostra para nós. E ele fala, ele fala assim, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Deus estava falando, Abraão estava ouvindo. Então a adoração está vinculada a nós ouvirmos Deus. A adoração está na capacidade de executar o que ouvimos do Senhor. Não é simplesmente ouvir a Deus. Tá bom, Deus falou, e aí? O que eu vou fazer agora? Vou ficar sentado? Vou parar? Não, eu vou o quê? Eu vou movimentar, eu vou me mover. Então a adoração está totalmente ligada à capacidade de executar o que ouvimos do Senhor. E olha o que Abraão fez. Na manhã seguinte ele se levantou. E aí, ele se levantou, não foi para trabalhar, não foi para vir para a igreja, não foi para fazer uma coisa tranquila, não, foi para literalmente preparar tudo para sacrificar o seu filho. Já parou para pensar o peso que isso tem para nós, quando nós vinculamos isso à adoração? Porque de fato, o primeiro vínculo que a palavra dá à adoração é nessa história, é nesse contexto de sacrifício. É nesse entendimento aqui que a primeira vez que surge a palavra adoração é nesse contexto de sacrifício. E não é qualquer sacrifício, não é sacrificar um cordeiro, é sacrificar um filho, é sacrificar alguém importante, algo importante, melhor dizendo, não é sacrificar um filho, é sacrificar algo importante. De primeiro contato parece que é sacrificar o filho, mas não, é sacrificar algo de muita importância, algo de muito valor. E o que é para nós de maior valor a não ser um filho? Por isso que Deus pede a Abraão o filho dele. Deus, ele sempre vai querer ocupar o lugar de primazia no meu e no seu coração. Deus, ele nunca vai querer dividir a glória dele com ninguém. Deus, ele nunca vai querer falar assim, só varre esse lugarzinho aqui que para mim está bom aqui. Não. Não. Ele sempre quer o nosso tudo. Ele sempre quer o nosso tudo. Aí você fala, Daniel, mas isso é muito forte, muito pesado. Ele deu tudo dele, irmão. Ele deu Jesus. Ele deu o Filho unigênito. Por que nós achamos difícil às vezes de dar para Deus algo que conseguimos dar? Porque se Abraão chegou no monte a ponto de imolar o filho, isso mostra para nós que Deus pede para nós, não é nada impossível. Então, quando Deus fala para nós, quando a Bíblia fala de adoração, é sacrificar algo de muito valor. Fala assim, adoração está vinculado a sacrifício. Amém? Então a adoração vai além de música, né? E aí, os irmãos da igreja que falam assim, mas eu não sei cantar, eu não vou adorar não. Irmão, canta. Só não canta no microfone. Amém? Glória a Deus. E aí, pulando para o texto que nós lemos de base agora, que aí nós vamos ver o que esses 3 ingredientes ensinam para nós sobre a adoração. Então a adoração é tudo que fazemos em obediência ao Senhor. Mas olha o que Deus fala para Moisés. Faça um incenso de estoraque, ônica e gálbano. E aí nós vamos ver aqui o que significa esses 3 ingredientes aqui. O que significa esses 3 ingredientes. E vai trazer para nós um entendimento muito poderoso sobre a adoração.
O primeiro ingrediente é o estoraque. Fala assim, estoraque. Não mais forte, irmão, estoraque. Amém. O que vem a ser o estoraque? É um arbusto. É um arbusto originário da Ásia. Uma coisa interessante, que eu estava conversando com a Joyce hoje lá em casa, falando sobre isso, é que o interessante do que Deus faz é tudo detalhista, tudo detalhado. Deus, Ele não gasta cartucho, não gasta munição à toa. Olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, eu quero, no incenso que vai estar diante da minha presença, eu quero estoraque, ônica e gálbano. E aí, olha só, o que é o estoraque? É um arbusto que é originário da Ásia. Ele liberava de forma espontânea, fala assim, forma espontânea. Ele liberava de forma espontânea sua seiva, que possuía um perfume agradável. E tinha também a função de trazer cura. Em muitos lugares, a seiva do estoraque, ele é usado para curar lepra. Para curar lepra. E aí, quando nós vemos Jesus dando ordem aos discípulos, e nosso pastor falou isso aqui uma vez, que lepra não está vinculada somente não está vinculada a uma doença natural, algo espiritual. Então, quando Deus fala assim, eu quero estoraque no meu incenso, Ele está mostrando para nós que a adoração no tabernáculo, onde Ele está habitando, a adoração na habitação de Deus, onde Deus escolheu para habitar. E onde que Deus escolheu para habitar aqui, irmãos? Em nós. Nós somos o altar. A minha vida, a sua vida é o altar de adoração ao Senhor. Então, na minha vida, Deus quer que tenha o estoraque. Pô, Daniel, mas vou ter que ir lá na Ásia pegar o estoraque para... Calma lá. O que vem a ser o estoraque? O estoraque era um arbusto que ele fazia, ele liberava de forma espontânea a sua seiva. E aí eu fui pesquisar. Falei, cara, estranho isso, uma planta que libera espontaneamente a sua seiva. E literalmente ela libera como se fosse um suor dos seus poros. E aí no caso, não falando como se fosse nós, ela libera como se fosse um suor a sua seiva, de forma espontânea. Ninguém precisa falar, ninguém precisa dar um corte nela para sair caule, não. Ninguém precisa machucar ela para liberar nada, não. Ela faz de forma espontânea. E o que Deus quer ensinar para nós é que a adoração que Deus busca de nós é uma adoração espontânea. Não é uma adoração que necessita de alguém estar lá, levanta a mão, glorifica ao Senhor. Não, é uma adoração espontânea. Uma adoração que parte de dentro de nós de forma espontânea. E aí você pode estar se perguntando assim, mas como eu posso adorar a Deus de forma espontânea? Vou ficar igual os hindus lá, cantando... Não é isso. Adoração de forma espontânea, eu só consigo ser espontâneo na adoração quando eu conheço o Deus que eu sirvo. E aí, eu não preciso adorar quando os outros pedem. Não preciso esperar o ministério de louvor começar a cantar, a ministrar ao Senhor para que eu possa adorar junto. Não. Eu vou adorar porque eu também sou estoraque. Deus colocou em nós, Deus quer gerar em nós, irmãos, essa consciência de estoraque. Que nós possamos gerar de forma espontânea adoração ao nosso Deus. De forma espontânea, eu posso adorar Ele. Senhor, eu te adoro porque Tu és digno, e não porque alguém mandou eu te adorar. Eu te adoro porque eu entendo que Tu és digno de adoração, e não porque alguém veio e, vambora, vamos cantar, não. Eu não te adoro por isso não, Senhor. Eu te adoro porque um dia eu tive entendimento. Eu tive uma revelação exata de quem o Senhor é. E aí eu te adoro. E aí eu te venero. Eu me prostro, eu te glorifico porque assim como o Senhor pediu a Moisés para conseguir o estoraque, eu sou diante do Senhor o estoraque. Então o Senhor quer de nós uma adoração espontânea. Ele fala assim, adoração espontânea tem que haver dentro de nós. E aí, nós temos que tomar cuidado, porque quando se fala de adoração espontânea na igreja, existe uma barreira. Eu falo isso porque eu lido com adoração desde os meus 16 anos de idade, hoje eu tenho 37. Então eu tenho bastante tempo para falar, né? Quando a gente fala de adoração espontânea, as pessoas pensam logo no quê? 30 minutos de louvor. O cara vai ficar repetindo.
Ah, vai ficar lá, blém, 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 blá, blá. Não, não é isso. Adoração espontânea, eu de forma espontânea liberar adoração ao Senhor. É a minha vida exalar perfume para Ele. É tudo que eu faço é com entendimento. É tudo que eu faço é direcionado a Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Aí você pode falar, Daniel, mas você falando assim, parece que você faz tudo isso, né? Irmão, eu tento. E eu erro muito. Eu erro mais do que acerto. Mas eu tento. Eu me esforço. Eu tento ser essa pessoa estoraque. Então a adoração espontânea, Deus quer do meio da sua igreja. Uma adoração espontânea. Pode também ser vinculado ao blém, blém, blém? Pode, irmão. Você está na sua casa, eu fico no blém, blém, blém em casa. Pego o meu violão, pego uns 3 acordes fácil e vou fazendo. E vou tocando, e eu vou embora. E às vezes eu canto, eu pego um texto da Bíblia e vou cantando. Mas eu estou adorando, e aí às vezes fluem coisas que o Senhor começa a ministrar. Coisas espontâneas. E aí eu começo a falar palavras espontâneas para Ele. Então Deus quer de nós que nós tenhamos uma adoração espontânea. Amém? Qual a adoração que Deus pede de nós? Uma adoração espontânea. E essa adoração espontânea, ela está literalmente ligada à cura. Eu não estou dizendo que quando você pega uma música pré-determinada, não vai haver cura no ambiente. Não, não é isso. Eu estou dizendo quando nós conseguimos alcançar, conseguimos obedecer a Deus e adorá-lo de forma espontânea, adorar de forma espontânea, Deus libera a cura sobre nós. Deus libera a cura sobre nós. Porque nós de forma espontânea estamos adorando a Ele. Então, essa adoração espontânea, esse ingrediente, torna a adoração no tabernáculo uma adoração espontânea. Então o estoraque servia para isso. Então Deus queria também uma adoração espontânea. Amém? O segundo elemento, que é ônica ou ônicha, ele era, ou ela, era um molusco. Olha que interessante. Um molusco marinho que vive nas profundezas dos mares orientais. Possuía uma concha que era queimada às suas bordas e produzia um perfume que impregnava o ambiente. Olha como Deus foi específico. Eu quero o estoraque, que significa, remete a uma adoração espontânea. Mas eu quero também a ônica, que é um molusco marinho que ele é encontrado nas profundezas. E aí, irmão, não me pergunto como os caras conseguiram. Mas Deus pediu. Deus pediu. E aí, o que nós podemos entender com isso? Porque Deus pediu isso do povo, ou de Moisés. Quando você olha para isso e nós vemos claramente que a adoração que Deus busca de nós é uma adoração espontânea, mas também profunda. A adoração espontânea, você não consegue obter ela de coisas rasas. Ah, eu adoro a Deus porque Ele me deu um carro. Ah, eu adoro a Deus porque Ele me abençoou hoje com, achei R$50 na rua. Aí eu vou adorar o Senhor. Eu não adoro o Senhor de forma espontânea com isso. Com experiências humanas, sabe? Com emoções humanas. Eu adoro a Deus de forma espontânea quando eu adoro com profundidade. Com profundidade. Então, quando Deus pede a Moisés esse ingrediente, Deus está falando para nós o seguinte: no meu lugar de adoração, no lugar onde que a minha presença habita, eu quero uma adoração espontânea, mas também uma adoração profunda. E aí, que Deus pergunta para nós: quantos de nós estamos dispostos a adorar o Senhor de forma profunda? Eu estou. Quem aqui está disposto a adorar o Senhor profundamente? E aí, quando nós olhamos, se nós pudermos fazer isso, de tentar imaginar como Moisés conseguiu esse ingrediente,
Se formos pensar em mergulhar em um lugar profundo, vai nos gastar algumas coisas, vai nos ser pedido algumas coisas: tempo, resistência, vai ser nos pedido vontade, decisão. Imagina você mergulhar em algum lugar profundo, hoje em dia já é difícil. Eu não estou falando que Moisés fez isso, tá, irmão? Estou só fazendo uma analogia aqui para nós entendermos um pouquinho como ele pode ter encontrado isso aqui. Eu creio que Deus pode ter feito subir do mar, flutuar e ele pegar, mas literalmente esse ingrediente veio das profundezas, não era do raso. Deus poderia ter levantado esse ingrediente, assim como ele fez flutuar o machado lá do servo de Eliseu. Deus poderia também fazer flutuar essa ônica, sim ou não? Sim, mas ela veio das profundezas, ela não veio do raso. Então, algo que Deus quer que esteja em nossa adoração é algo que está ligado à profundidade. Profundidade. A minha adoração ao Senhor, ela tem que ter profundidade. E aí, onde é que a minha adoração ganha profundidade? Onde é que eu adquiro uma adoração profunda para oferecer a Deus? Eu adquiro uma adoração profunda para oferecer ao nosso Deus na palavra. É na Bíblia. Por isso que eu falei que não é através de coisas humanas, não é através de métodos humanos, não é através de uma letra bonita, de um arranjo bem feito, não. É através da palavra, das escrituras sagradas. Você pode cantar uma música muito profunda, uma canção muito profunda, mas se você não estiver na profundidade, você não está adorando. Se você não se aprofundar em Deus, você não adora, você só canta. Você pode falar assim: nossa, mas sou muito bom. Você foi somente um adorador almático, porque você adorou somente nas regiões das emoções. O que Deus quer de nós, irmãos, não é adoração almática, é uma adoração vinculada ao Espírito, uma adoração mais profunda, uma adoração ligada à sua palavra. E aonde eu consigo isso? Aonde eu adquiro essa profundidade? Lendo a palavra, buscando entender a palavra, e se inteirar das Sagradas Escrituras. Daniel, mas eu não entendo. Daniel, mas eu não consigo entender. Vem para cá terça-feira. Vem terça-feira para cá, irmão, que você vai entender o que Deus tem feito, como temos aprendido da palavra, e aí eu consigo adorar com mais profundidade. As terças-feiras, irmãos, não estão aqui para cumprir um cronograma da igreja, não. É para nós, como igreja, nos aprofundarmos em Deus e dar a Ele uma adoração mais profunda. Então, se você quer dar essa adoração profunda ao Senhor, venha terça-feira. O que tem terça-feira na igreja? Quem sabe? O que tem terça-feira na igreja? Estudo bíblico. Então, se eu venho terça-feira na igreja, eu estou estudando a palavra, eu estou me aprofundando, eu estou mergulhando, eu estou indo buscar esse ingrediente para que a minha adoração seja mais profunda. Então a adoração que Deus busca, que Deus quer que nós tenhamos que Ele nos ensina, melhor dizendo, uma adoração que tenha espontaneidade e seja profunda. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Terceiro ingrediente, irmãos, é o gálbano. E o que é o gálbano? Gálbano é um arbusto encontrado na Índia e algumas outras regiões também. Ele é uma resina, a sua resina é extraída de forma triturada, com a função de conservar o perfume. Olha que interessante. Então Deus busca de nós uma adoração espontânea, profunda, mas Ele quer uma adoração que seja cultivada, uma adoração que tenha um selo, seja conservada daquele jeito. Uma adoração que não sofre mudanças. Quando você vai comprar um produto enlatado no mercado, quantos têm coragem de comprar um produto enlatado sem o selo? Quantos têm coragem? Eu não tenho. Eu acredito que ninguém tenha. Chega lá numa massa de tomate, aquele selinho vermelhinho lá, se tiver sem aquele furinho aparecendo, você compra? Não, por quê? Indica que o produto ali dentro foi violado. O selo foi rompido. A adoração que Deus quer de nós é uma adoração inviolável,
Uma adoração que não tenha sido violada por nada. E aí, essa violação não é somente relacionado a um demônio que veio, não. Às vezes é um contexto humano nosso. Às vezes é algo que nós mesmos colocamos. Eu vou fazer assim porque eu acho melhor. Se não tiver isso aqui, não vai ficar bom para mim. E aí eu te pergunto, a adoração é para você ou para Deus? A adoração que Deus busca no tabernáculo, em nós, que somos nós. A adoração que Deus busca no ambiente de culto é uma adoração espontânea, uma adoração que tenha profundidade, mas uma adoração também que seja conservada na palavra. Quando nós vemos na palavra, quem que é o selo que nos protege? Quem que é o selo que nos sela? Nós somos selados em quem? No Espírito Santo. Então a adoração que nós temos que dar a Deus, ela tem que estar ligada diretamente ao Espírito Santo. Eu não consigo adorar sem Ele. Eu não consigo adorar a Deus sem o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai me ensinar, vai me fazer lembrar do que Jesus ensinou. É impossível, irmãos, nós como igreja adorarmos a Deus sem a ação do Espírito Santo. E aí uma coisa triste que nós podemos observar é que em muitos lugares, em muitos ambientes, em muitos grupos de música, existe sim um ambiente gostoso. Um ambiente que parece ser de adoração, mas que na verdade é um ambiente de total movimento humano, que não tem o Espírito. Tem as emoções, mas não tem o Espírito. O que Deus está ensinando para Moisés é que, no ambiente de adoração que Ele está instituindo aqui, a adoração ela tem que estar vinculada a um selo de qualidade. E aí eu ia brincar aqui, mas vou brincar que a pessoa vai ficar sem graça, né? É como se Deus enviasse o Espírito Santo para analisar os nossos cultos. Será que a minha adoração, e isso eu falo minha mesmo, tá, irmão? Não estou falando para ninguém. Será que a minha adoração na minha casa passaria nesse crivo? Então Deus quer de nós uma adoração espontânea, profunda e selada. Uma adoração que tenha o Espírito Santo selando, conservando e purificando. Então a nossa adoração como igreja tem que ter isso. Por isso que eu falei que a adoração não tem a ver com música. A adoração não tem a ver com um ministério específico de música da igreja. Não. Tem a ver com todos nós. Tem a ver com o nosso ajuntamento. Tem a ver com a nossa comunhão. Tem a ver com a nossa reunião de culto. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir o ministério de louvor cantar, adorar o Senhor. Não, você vai adorar o Senhor. Não, você não vai ver se o Daniel errou o acorde no violão, que acontece muitas vezes. Não, você vai adorar o Senhor. Você vai celebrar o Senhor, porque você também é adorador. Quando nós olhamos o encontro de Jesus com a samaritana, Jesus fala uma coisa muito interessante e muito poderosa. Ele fala assim: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós podemos aprender algo muito interessante aqui. E eu estou indo para o final, em nome de Jesus. A adoração em espírito e em verdade, ela está desvinculada da adoração almática. Daniel, o que é adoração almática? E aí, eu tenho que ser muito cuidadoso aqui. Quem é músico sabe. Quem é músico vai entender o que eu estou falando. Quando eu escuto um louvor, e aquele louvor tem um arranjo lindo, o que aquele arranjo movimenta em mim? Ele movimenta o meu espírito, ou ele movimenta a minha alma, meus sentimentos? Sentimentos. Então, por isso que a questão de adoração não pode estar vinculada à música. Porque se a adoração estiver vinculada somente na música, se você escutar um irmãozinho que não sabe tocar um violão direito, ou que às vezes não estudou muito, que não tem muita técnica para executar aquele instrumento, ele faz alguns acordes simples, você vai dizer que ele não é adorador.
Porque ele não consegue adorar e executar o instrumento de forma que sua alma se movimente. Por isso que a adoração não pode estar vinculada à música. Por isso que eu falei que esse tema não é só específico para um grupo, é para a igreja inteira, porque muitos de nós crescemos ouvindo isso. Ao ministério de louvor, ao irmão que louva, ao irmão que canta, ao irmão que ministra, todos nós. Nós, irmãos, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos num tempo de um sacerdócio de todos os santos. O autor aos Hebreus fala que nós estamos agora num sacerdócio de todos os santos. Não é mais um sacerdote araônico, onde existia equipes específicas para coisas específicas. Não, agora todos nós podemos entrar num novo e vivo caminho construído pelo sangue de Jesus. Todos vocês, todos nós, eu e você, podemos entrar num caminho que Jesus construiu e ter acesso direto à sala do trono. Olha que maravilha. Você poder dobrar o seu joelho no seu quarto, chorar diante de Deus, falar: Senhor, eu estou aqui diante do seu trono. Eu sei que eu não mereço, mas esse caminho foi conquistado por Jesus e Ele me dá acesso. Isso é o sacerdócio de todos os santos. Então todos nós somos adoradores do Senhor, amém? Então a adoração não pode estar vinculada à música por causa disso. Porque muitos de nós, às vezes, nós nos vinculamos a isso. Cara, que música linda! E aí, aquilo que movimenta nós ali é o arranjo, e eu falo isso por mim. Mas quando você não consegue executar o negócio, você fica mais triste ainda. Você, meu Deus do céu, o cara fez isso. Mas adoração não está vinculada a isso. Por que Jesus fala que adoração, Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade? E ele fala espírito ali, não é no Espírito Santo, tá? O espírito ali está em letra minúscula. Pelo menos nas traduções que eu pesquisei, todas estavam em letra minúscula. Se eu estiver errado aí, o pastor, depois pode vir corrigir mesmo, não tem problema. Mas o entendimento que traz para nós é esse: em espírito e em verdade, é algo que alimenta o meu espírito. É algo que fala diretamente com o meu espírito, não com a minha alma. Por isso que o salmista fala assim: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Porque muitas vezes, quando nós vamos adorar o Senhor, nós deixamos a nossa alma falar muito alto. E aí as emoções vêm. E aí você não adora o Senhor. Porque às vezes uma coisa falhou. Às vezes uma coisa saiu. Poxa, não ficou bom. Poxa, às vezes tem um músico aí embaixo aí. Poxa, Daniel, errou aquela nota. Pô, não ficou legal. Aí você não consegue adorar o Senhor. Imagina. E aí tem duas responsabilidades, né? Aí e aqui. Mas para vocês entenderem, a adoração que Deus procura é em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito? É quando nós entendemos que a adoração que Deus busca é uma adoração que vem de dentro para fora. Da primeira parte nossa, que é o espírito. A parte que comunica a Deus. A parte que conversa, a parte que entende. E aí essa comunicação, esse entendimento vai gerar em nós essa emoção, e aí vai gerar em nós um movimento. E aí tem uma adoração completa. Se nós olharmos aqui, Deus foi tão específico que Ele fala assim: adoração a mim dirigida tem que ser espontânea, profunda e retirada do íntimo e conservada, purificada. Eu não adoro o Senhor com algo tirado de fora, é tirado do íntimo. E o que mais poderoso tem quando você lê a palavra? O que é a palavra? A não ser algo que foi tirado do íntimo de Deus. Quando Deus libera a palavra, libera algo que vem de dentro dele. Então por isso que ele fala: eu quero uma adoração retirada do íntimo. E não é de qualquer íntimo. Não é de qualquer lugar, não é de qualquer ambiente. É dele próprio. É dele próprio. Por isso que ele instrui. Eu vou instruir vocês como é que é a adoração. Eu vou ensinar vocês como é que é a adoração. Porque a adoração vem dele. Então Deus procura uma adoração espontânea. Fala espontânea.
profunda e conservada. Ou seja, que se mantém pura. Que se mantém pura. E algo que é muito interessante, que Deus mostra para nós, Ele fala assim, e aí Ele vai mostrar para nós que é um equilíbrio. Versículo 34. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, e aí no caso que eu peguei em outra versão, no caso seria o estoraque, ônica e o gálbano. Junte elas em quantidades diferentes. O texto fala que a quantidade de quê? Igual. Quantidades iguais. A adoração ao Senhor, ela é especificamente direcionada por Ele. Ele deu os ingredientes certinho. Só que esse ingrediente tem que ser... Só que vou colocar... esses ingredientes, essa forma de produção, tem que ser respeitada à risca. Se eu pego um ingrediente para fazer o bolo, eu erro em uma etapa, vai dar certo? Não. Pode até sair um bolo, mas não vai ser aquele bolo que eu queria. Mesma coisa a adoração para Deus. Pode até sair uma música bonita, pode até sair um ritmo empolgante, pode até sair harmonias que mexem com a minha alma, mas não sai adoração que mexe com Deus, que vai movimentar Deus no trono. E isso, irmão, não movimenta Deus. Coisas bonitas não movimentam Deus. Um ser que tinha no seu corpo tambores, movimento, no dia que ele resolveu subir e ser igual a Deus, Deus desabou ele lá de cima. Porque isso não movimenta Deus. O que movimenta a Deus, o que chama a atenção de Deus, o que comunica a Deus, o que agrada a Deus, essa é minha adoração, está em conformidade com a palavra dele. É se essa adoração que eu canto para Ele está vindo de dentro de mim, e se essa adoração que eu dou para Ele está sendo purificada pelo Espírito Santo. Então essa adoração que nós venhamos dar ao Senhor tem que ter um equilíbrio. Não pode ser só espontânea, mas também não pode ser só profunda, mas também não pode ser só conservada. Tem que ter todos os ingredientes nas suas porções iguais. Tem que ter o equilíbrio. E aí, onde eu acho esse equilíbrio? Quem me ajuda nesse equilíbrio? Quem me direciona nesse equilíbrio? E aí nós podemos olhar para o nosso irmão mais velho, Jesus. Nós podemos olhar para ele e ver que ele foi um adorador mais equilibrado de todos. Um adorador que conseguiu exaltar a Deus em todos os aspectos. Que se achegou diante do Pai, obedeceu até a morte de cruz. Irmão, a nossa adoração, ela tem que estar, ela tem que ter um fim, e esse fim é em obedecer. A minha adoração ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, ela tem que ter somente uma finalidade: exaltar aquele que está sentado no trono. Quando essa adoração começa a me alegrar muito, eu começo a achar, nossa, agora sim a igreja está adorando, agora sim o fulano entendeu, agora sim o irmão entendeu, agora sim a igreja entendeu que adoração é isso. Irmão, mentira. Você não está adorando, você não está fazendo o que Deus ensinou a Moisés fazer. Porque a adoração, ela tem que agradar ao adorado e não aquele quem está adorando. A adoração não agrada a mim, agrada a Deus. A minha adoração, e aí, a minha música, agora pegando um instrumento de adoração, um meio de adoração, a minha música tem que agradar a Deus. O meu trabalho tem que agradar a Deus. A minha vida tem que agradar a Deus. A minha caminhada tem que agradar a Deus.
Você acha que a caminhada de Abraão até sacrificar o teu filho, Isaque, e aí nós vemos que o Senhor deu para ele um cordeiro, você acha que a caminhada dele foi de murmuração? Não. O texto vai mostrar para nós que não, porque o final do texto Deus proveu o cordeiro. Se Abraão chega até aquele local murmurando, nós teríamos outro fim de história. Mas ele teve uma caminhada com Deus que não foi de murmuração, foi de entendimento. Ele fala assim, ele poderia ter pensado assim, cara, eu não estou entendendo o que o Senhor está pedindo, Pai. Senhor, eu não estou entendendo, porque geralmente são esses deuses das outras nações que pedem filhos, pedem sacrifício humano, o Senhor está pedindo isso, eu não estou entendendo, mas tá bom, eu vou adorar. Às vezes nós queremos adorar de uma forma, eu só adoro se eu entender. Se eu não entender, eu não vou adorar não. Esse negócio aí de adoração, não vou adorar não, porque eu não entendo. Esse movimento doido que o pessoal está falando aí, não entendo. Esse negócio de ficar tocando violão, esse negócio de ficar ministrando louvor na igreja. Tem gente que pensa assim, irmão. Tem gente que não gosta de vir para a igreja, e aí, porque às vezes o louvor não é tão bom tecnicamente, e aí o cara se acha muito bom. Isso estou falando porque eu já vi, eu sigo algumas pessoas no YouTube, né, que aí alguns canais gostam de ver, e aí um deles é um cara que gosta de fazer análise técnica, né, ele fala assim, eu só vou na igreja depois na hora da palavra, porque eu não consigo ouvir o Ministério Louvor cantando essas músicas, por exemplo, Alessandro Vilas Boas, né, uma música mais assim, não consigo, porque é alguém que não entendeu o que é adoração, e ele acha que ele está no bam, e acha que ele está flutuando, só que ele não entendeu. Então muitas vezes nós agimos assim. Só que Deus pede de nós algo diferente. Deus pede de nós uma adoração que tenha estoraque, ônica e gálbano. Uma adoração que tenha espontaneidade, que seja profunda, que seja retirada do íntimo e seja conservada e purificada. Amém? Então, irmãos, o que Deus pede de nós, o que Deus quis falar conosco, gerou no meu coração. E eu até falei com o pastor, Deus tem falado algo no meu coração nesses dias, e eu creio que né, eu já tenho a palavra pronta. E isso era o que Deus estava falando comigo nesses dias, sobre adoração. Mas, pelo amor de Deus, irmãos, tenha esse entendimento. Adoração não é para o ministério de louvor, adoração é para toda a igreja. Venha para cá, venha para os cultos com o intuito de adorar o Senhor. Não espere o ministro que estiver aqui na frente ministrando a pedir para você levantar as mãos e adorar o Senhor. Já levanta da cadeira, pulando, rodando, dando mortal, glorificando a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. Todos nós podemos adorar o Senhor. Só que Deus pede um padrão. E esse padrão vocês aprenderam hoje, amém? Qual é o padrão de adoração que Deus pede de nós? Espontânea, fala, espontânea, profunda e conservada. Quem conserva a minha adoração? É a minha técnica? Sou eu com os meus pensamentos? Não, é o Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo. Ele que conserva a minha adoração pura. Aleluia. Deus tem levantado uma igreja com esse entendimento. Deus tem gerado em nós esse entendimento. Uma igreja de adoração, uma igreja que vai adorar o Senhor nesses 3 âmbitos: espontânea, profundidade e pura, conservada, pura.